aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Hora 10, exatas 2h05 da tarde do dia 3 de março de 2022. Hoje, recebendo o Arley França, a gente tá aqui, quem fala é Amando Capalbo, ao meu lado Pedro Linhares e João Lucas. E aí, pessoal? E Arley, pra gente começar um pouco o nosso bate-papo de hoje, conta um pouco pra gente quem é o Arley França hoje em dia, pra depois a gente fazer uma trajetória do começo ao fim. Boa tarde, rapazes, Pedro e Amandu, João Lucas. É um prazer muito grande estar aqui na casa de Vovó Dedé, participando aqui desse programa com vocês. E respondendo a sua pergunta, o Arley França é pai da Ana Beatriz, que tem 20 anos, pai do Alan, que tem 8 anos, esposo da Cristina. Sou músico, saxofonista. Sou fundador da Orquestra de Sopros de Pindoretama, um grupo de crianças e adolescentes que já teve a oportunidade de representar o Brasil em 4 turnês na Europa. Sou maestro também da Orquestra Contemporânea Brasileira. Mas, para ser tudo isso, eu costumo dizer também que eu sou não apenas um sonhador, mas um transformador de sonhos em realidade. Sim. A começar pelos nossos sonhos e também das pessoas que estão à nossa volta. Esse é o Arley França. Então conta um pouco pra gente como foi que começou esse sonho, como foi o desenvolvimento dele na infância. Eu comecei a estudar música porque quando eu tinha 12 anos, e olha que eu comecei tarde. As crianças hoje, inclusive aqui na casa de Vovó Dedé, começam bem mais cedo, né? Então, aos 12 anos eu tive a oportunidade de, na escola que eu estudava, receber a visita de um senhor que ele estava vendendo flautas doce, aquela flautinha doce que mais parece um brinquedo, né? Não é um brinquedo, é um instrumento musical, mas as pessoas às vezes a confundem com um brinquedo. Então eu recebi essa visita lá na minha sala de aula, ele vendia essa flauta e o objetivo era arrecadar dinheiro para um projeto social. E aí eu cheguei em casa, falei para os meus pais que tinha esse projeto lá na escola e no outro dia, né, eu consegui levar o dinheiro e comprei essa flauta doce. E a partir dessa flauta, né, eu comecei a minha trajetória no estudo da música. Eu comecei a estudar música através da flauta. Eu comecei a tocar a flauta doce, comecei autodidata, né, como a gente diz no linguajar musical, de ouvido, sozinho, né, sem ler partitura ainda. E eu me apaixonei pela música através desse pequeno instrumento. E tão grande, né? Que é a flauta doce, onde muitos músicos chegam na música através dele. É um instrumento musicalizador. E a partir daí, eu decidi que eu queria ser músico. E aí eu fui estudar em outra escola, que também tinha uma banda, que era o Colégio Pia Marta. Não o Colégio Pia Marta da Avenida Guanambi, aqui em Fortaleza, mas inicialmente o do Colégio Pia Marta do bairro Montese, que lá também tinha uma banda. Mas eu passei um ano na banda e o maestro já era um senhor idoso. Ele tinha sido maestro da banda da polícia e já estava aposentado, reformado da Polícia Militar e cuidava da banda do Colégio Pia Marta Montese. Era o Major Romão. E aí ele já estava velhinho e eu só tive a oportunidade de estudar música com ele por um ano. Estudei saxofone. E aí a banda acabou, a banda do Colégio Pia Marta Montese. E aí eu consegui ingressar na banda de música do IFCE, Instituto Federal, que na época chamava-se Escola Técnica Federal do Ceará. Sim. Estou falando aí nos anos 90, tá? Mais precisamente em 92. E lá eu fui estudar com o maestro Costa Holanda, que hoje é conhecido aqui no estado do Ceará por ser o formador de muitos músicos através da banda do Colégio Pia Marta Guanambi também, e que é a minha principal referência aqui no estado. E aí eu fui estudar com o Costa Holanda, na banda do IFCE, e de lá fui convidado por ele a compor também a banda do Colégio Pia Marta da Guanambi. E essa banda do Colégio Pia Marta da Guanambi, ela na época, ela premiava os alunos mais aplicados com viagens internacionais. A banda do Colégio Pia Marta da Guanambi, ela fez diversas excursões na Europa. E eu tive a oportunidade de viver um pouco dessa história. Então aquilo era uma motivação para a gente estudar, né?
eu tinha aquela motivação. Se eu fosse bom, se eu tocasse bem meu instrumento, eu poderia ser um dos escolhidos a participar da turnê na Europa. Então eu coloquei aquilo como meta, não apenas como um sonho, porque um sonho ele pode apenas continuar sendo sonho na sua cabeça, na sua mente. Mas quando você transforma isso em meta, aí você tem a capacidade de materializar o sonho. E foi isso que eu aprendi a fazer enquanto eu ainda era um adolescente. E foi essa experiência lá atrás, da banda do Colégio Pia Marta, né, que me ajudou a transformar os meus sonhos em realidade. Então, aos 16 para 17 anos, eu fui premiado com uma dessas excursões na Europa, tive a oportunidade de, por pouco mais de 30 dias, precisamente 35 dias, me apresentar em todas as principais cidades da Itália. Nós tocamos em Veneza, tocamos em Roma, né? Tocamos em Florença, cidades importantes para a história da música no mundo. E também passamos uma semana em Munique, na Alemanha. Então, quando aquele garoto voltou da Europa para Fortaleza, ele não voltou mais a mesma pessoa. Com certeza. E aí deu no que deu, né? Que sou eu hoje, que a gente vem conseguindo aí ter sonhos e, mais importante, transformar esses sonhos em realidade. Foi a partir dessas viagens, a partir desse momento que o sonho começou a se tornar realidade, eu já vinha... Antes disso, já vinha assim uma vontade de querer ser o que o Arley é hoje? A minha vontade sempre foi, a exemplo da educação e da orientação que eu tive dos meus pais, de buscar fazer na vida, naquilo que eu escolhesse, buscar ser bom, buscar ser competente, buscar ser responsável. Eu acho que quando você tem como meta desempenhar um bom trabalho naquilo que você se propõe a fazer, mesmo que você seja uma criança, tem crianças hoje aqui me ouvindo aqui, né? Na escola, e você procura ser bom, você leva isso para as outras áreas da sua vida. Então eu acho que começou aí, começou também na minha casa, né? Eu que venho de uma família simples, minha mãe é professora, o meu pai é construtor, mas a gente veio de uma família simples, que os nossos maiores valores eram, e ainda hoje são, a educação, né? E a orientação de, naquilo que você se comprometa a fazer, faça o melhor. O melhor sendo melhor do que você mesmo, não competindo e não querendo ser melhor do que as outras pessoas. Não é isso. É fazer o seu trabalho bem feito, né? Então, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu sou maestro, mas eu tenho certeza que hoje, se eu fosse o cara da limpeza, a minha rua seria a rua mais limpa. Quando as pessoas passassem lá e dizer, cara, quem limpa essa rua aqui é o Arley França. Sabe? Se eu fosse um motorista, eu seria lembrado pelas pessoas como um motorista muito legal, que tem um cuidado com as pessoas. Se eu fosse um vendedor numa loja, eu seria lembrado como um vendedor que trata as pessoas bem. Então eu acho que isso é independente da profissão que você abraça, né? Eu acho que são valores que a gente tem que cultivar desde cedo, desde criança, que é buscar ser bom naquilo que você faz e o resto é consequência. E voltando um pouco da viagem, depois que a gente ouviu que o garotinho ali, acho que com 16 anos ali mais ou menos, voltou diferente da Europa, como foi assim esse choque cultural? A música já existia no Brasil, mas eu acho que ampliou muito mais, como foi? Diferente de hoje, que as crianças e adolescentes de hoje, elas podem ver o que está acontecendo no mundo na tela de um celular, na palma da mão, né? Sim. A minha geração só conseguia imaginar o que estava acontecendo fora do Brasil ou pela televisão, né? Ou por revistas, ou por fotos, né? Filmes, matérias no jornal, ou de alguma pessoa que foi lá e descreveu. E é muito difícil você compreender as coisas quando você não vive, não é? Então a minha geração ela tinha essa dificuldade. Nós não tínhamos facilidade de acesso ao que estava acontecendo lá fora. E aí a música me proporcionou ter essa experiência internacional, de não só de ver e ouvir a música feita na Europa, mas também de tocar na Europa, de tocar para o público europeu. E foi essa experiência no local que eu chamo de experiência estética. Que é o quê? Eu fui lá, vi, senti, vivenciei tudo aquilo. Então foi essa experiência estética que
fez a grande diferença na minha vida. Então, quando eu voltei, não voltei mais o mesmo. Eu voltei com a certeza que, primeiro, a partir daquele momento, se eu conseguir aquilo ali, tudo mais que eu quisesse na vida, eu conseguiria. Desde que com foco, planejamento, não é? E seriedade. E segundo, eu saía mais certo, que a música era o que eu queria fazer na vida. E eu também decidi que eu ia ensinar música para outras crianças, para que assim como eu, elas pudessem ter as suas vidas transformadas através da música. Inclusive, você queria ensinar outros jovens, você tem um projeto que vai fazendo orquestras por municípios, correto? Correto. E aí eu vi que você vai fazer um agora em Varjota, Cascavel e Ibiapina. E eu queria saber de onde surgiu essa ideia de como é que é esse projeto. Olha só, o estado do Ceará, apesar de ter músicos maravilhosos, grandes nomes da música do Brasil e do mundo nasceram aqui no Ceará. Quando a gente olha para o mundo das orquestras, eu trago aqui dois nomes importantíssimos. O primeiro, o cearense Alberto Nepomuceno, que foi o pai do nacionalismo na música brasileira. Ele era cearense. Então, ele foi estudar fora, né, em outros países. Primeiro foi para o Rio de Janeiro, com a ajuda da princesa Isabel e do seu pai, Dom Pedro II. Ele foi estudar música na Europa, né, e voltou, é um grande compositor, ainda hoje lembrado no mundo todo, cearense. Mais recentemente, nós temos o maestro Eleazar de Carvalho, que saiu do Ceará, foi estudar música fora, foi músico da banda de música da Marinha, de lá, né, tornou-se maestro, inclusive foi professor de regência nos Estados Unidos. Grandes maestros da atualidade estudaram com esse cearense. Né? Nós temos aí esse legado na música de orquestra no Ceará. Contudo, o Ceará ele ainda precisa avançar muito no campo das orquestras. É com muita pena que eu digo que hoje o estado do Ceará só tem uma orquestra profissional ativa. O que é uma orquestra profissional ativa? O que é isso? É a única orquestra profissional que está funcionando, né? E que está dando oportunidade de músicos profissionais trabalharem, que está dando oportunidade do público escutar música feita por profissionais, não é? E que também serve de referência para os novos músicos que estão aprendendo aí em projetos sociais, a exemplo do que ocorre aqui também na casa de Vovó Dedé. Essa criançada, eles precisam de ter referência profissional. Então hoje essa orquestra é a Orquestra Contemporânea Brasileira, uma orquestra que eu fundei, que ela tem o patrocínio da EDP e do Instituto EDP, que é uma empresa de energia, e tem o apoio institucional da Secretaria da Cultura, do Cine Teatro São Luís, onde nós fazemos os nossos ensaios. Né? Então, a gente, além de pensar no trabalho da Orquestra Contemporânea Brasileira como essa orquestra profissional no Estado, que ocupa aí essa lacuna, a gente entende que essa mensagem ela precisa ser levada também para cidades do interior do Estado. Então, assim como a gente montou a Orquestra Contemporânea Brasileira, assim como a gente criou a Orquestra de Sopros de Pindoretama, formada por crianças e adolescentes, e que já representou o Brasil em 4 turnês na Europa. Né? Esse projeto é um projeto social que a gente criou há 22 anos. Agora a gente está em outro momento. Nós estamos ajudando algumas prefeituras no estado do Ceará, algumas cidades, a criar as suas orquestras infantis juvenis. Então esses passos já foram dados no município de Limoeiro do Norte, em parceria com o prefeito José Maria Lucena. Esse passo está sendo dado também em Piquet Carneiro, a parceria com o prefeito Bismarck Barros. Mais recentemente, essa parceria já se estendeu ao município de Cascavel, uma parceria com o prefeito Tiago Ribeiro, e também no município de Varjota, que a gente teve o apoio do prefeito Elmo Bezerra, e também no município de Ibiapina, uma parceria com o prefeito Marcos Antônio. Então, são prefeituras que elas entenderam, né,
que a Orquestra Contemporânea Brasileira ela pode ajudar a essas prefeituras, esses municípios, a criarem as suas orquestras infantis juvenis. Então a gente desenvolve todo o programa de educação musical. É um programa de educação musical que conta com a minha supervisão e os professores são músicos da Orquestra Contemporânea Brasileira. Então esse projeto que você viu, né, são os núcleos de educação musical da Orquestra Contemporânea Brasileira que agora estão se espalhando nas cidades do Ceará. E isso eu também digo para vocês, que é resultado desse sonho que eu tive lá atrás, quando eu era criança. Era isso que eu ia te falar agora. A gente ouviu ao longo da tua história, da trajetória, que o Arley começou num projeto, começou ali na escola, enfim, aprendendo flauta, e agora desenvolve novos projetos e uma vantagem que você, como pessoa, teve ao longo da trajetória foi ter nascido, acho que em Fortaleza. A gente tá agora falando de interiores. Acho que a música é muito mais escassa nesses locais. Como foi a iniciativa de partir para esses locais? Como é que tá sendo também trabalhar lá? Você falou uma coisa que é muito importante. Se aqui em Fortaleza não é fácil, parece ser mais fácil, né? Mas não é fácil. Você imagina para as cidades do interior do estado de Ceará. Quanto mais distante da capital, Fortaleza, historicamente, né, isso não é só aqui, é em todo o Brasil, quanto mais distante das capitais, mais difícil, né, os projetos chegarem. Isso acontecia no passado por conta das estradas. Hoje, as estradas elas já não são assim, um problema tão grande. Nós temos estradas boas que ligam as cidades, né, facilmente umas às outras. Contudo, projetos dessa natureza, projetos de educação musical, eles ainda são muito escassos nas cidades do interior. E a nossa ideia hoje é poder levar os núcleos de educação musical da Orquestra Contemporânea Brasileira para o máximo de cidades possíveis aqui no Ceará. Para quê? Para, primeiro, ajudar os municípios a criarem as suas orquestras infantis juvenis, depois dar oportunidade às crianças e jovens desses municípios de aprender a tocar um instrumento de orquestra e também dar a oportunidade a músicos profissionais que moram aqui no Ceará de atuarem como educadores musicais desse projeto. Então é um projeto que ele tem aí vários eixos, né? Você tem a parte de formação dessas orquestras, a parte de formação musical. A gente tem o eixo da difusão, porque essas crianças dessas orquestras infantis juvenis elas vão se apresentar, como a própria difusão, né, as apresentações da Orquestra Contemporânea Brasileira. Então a gente começa a olhar a coisa, esse mundo das orquestras, com uma visão maior, né? Não apenas uma visão simplista de colocar uma orquestra para tocar apenas por tocar, mas pensar na orquestra, né, como um organismo, uma instituição, uma organização que não apenas está levando a música para as pessoas aqui em Fortaleza, para o público geral, mas que principalmente está deixando um legado de formação musical, formando aí a próxima geração de músicos que vai estar tocando com a gente lá no Cine Teatro São Luís e em outros palcos aqui, não só do Ceará, mas do Brasil e do mundo. A gente está vendo uma construção de toda uma carreira, enfim, de novos profissionais, novas trajetórias, mas conta pra gente qual é a vantagem, porque a gente sabe que o Brasil hoje em dia, a gente está numa construção mesmo dessa carreira da música, um pouco das orquestras, o erudito, tudo isso está caminhando. Fala um pouco pra gente qual vai ser essa vantagem desses novos profissionais, novas pessoas e até pra cultura, assim, do Brasil. Olha só, o estado de São Paulo, eu gosto de citar esse exemplo, ele começou um trabalho há mais de 50 anos, em torno aí de 70 anos, o estado de São Paulo iniciou um trabalho de criação de orquestras profissionais, de fomentar o incentivo a crianças e adolescentes a aprenderem a tocar instrumentos de orquestra. E hoje o que é que a gente tem? A gente tem, não só na capital São Paulo, mas no estado, o maior polo para música de orquestra, para música erudita, para música de concerto no Brasil. Então, você pode ir para São Paulo, inclusive eu estava lá na semana passada, né, dentro da programação dos 100 anos da Semana de 22, da Semana da Arte Moderna. Sim, sim. E
você tinha, mesmo num cenário de pandemia, todos os teatros tendo concerto, basicamente todos os dias, as salas lotadas, não apenas pela pandemia, se não fosse pandemia também é lotado, você tem que comprar ingresso com bastante antecedência. Sim. Então você tem uma população que foi feito um trabalho de musicalização dessa população. Você tem música na escola, a exemplo de alguns municípios como Mogi das Cruzes, que todas as escolas têm aula de música. Então eu gosto de trazer esse exemplo de estado de São Paulo. Você tem uma sociedade que ela tem capacidade de escutar música e ela tem uma capacidade crítica de analisar, de absorver, de entender, né? E o estado de Ceará, apesar do nosso potencial, a gente está aí com esses 70 anos de atraso. Esse trabalho que a gente está fazendo agora, e que também tem outras pessoas também fazendo, né, junto com a gente, as universidades também, que têm aula de música, estão fazendo um trabalho muito importante aqui no Ceará. E aí eu cito aqui a Universidade Federal do Cariri, a UFCA, cito aqui a UFC, tanto de Fortaleza como a UFC de Sobral, cito também a UES, estão fazendo esse trabalho importante na música, mas tudo isso que a gente está fazendo junto, e também os projetos sociais que trabalham com música, é um trabalho que é provável que a minha geração não vai colher esse fruto, mas isso precisa ser plantado agora, né? Então, eu estou comparando com uma realidade, né, que é São Paulo. Então, a grande importância disso tudo que nós estamos plantando agora é deixar um legado cultural para as próximas gerações. Que aí eu tenho certeza que vocês vão colher isso aí e vão lembrar desse papo que nós estamos tendo agora. Que legal. Com certeza. Eu quero saber um pouco como é repassar esse conhecimento que você começou a obter lá na carreira, lá no início da carreira aos 16 anos. Como é dar oportunidade a essas pessoas agora, oportunidades que você começou a ter lá no início. Como é o sentimento de dar isso, de fazer, dar oportunidade às pessoas a tentar e a conseguirem também. A gente percebe o valor das coisas, né, quando a gente olha à nossa volta, principalmente nesse cenário agora de pandemia, nesse cenário de guerra que a gente está passando, a gente consegue perceber, eu acho que é um momento de reflexão, o quanto a nossa vida ela é frágil, né? Nós fazemos planos, algumas pessoas, elas às vezes até são arrogantes, tratam as outras, né, com desprezo. Outras pessoas se concentram aí muito nas suas posses, nos seus bens financeiros, no seu eu, no seu ego, e deixam de olhar o que está acontecendo à sua volta, né? Esse momento, como eu falei, de pandemia, esse momento de guerra que a gente está vendo aí, ele é um momento muito oportuno para a gente fazer essa reflexão. Mas eu já tinha feito essa reflexão lá atrás. E ainda muito jovem, eu descobri que a grande sacada dessa vida, a gente está aqui de passagem, né? Todos nós. Alguns vão passar pouco tempo, alguns vão até passar mais tempo, mas nós vamos passar. E a grande sacada dessa vida é o legado que você vai deixar. E aí você escolhe se você vai ser o cara que vai só passar pela vida ou se você vai ser o cara que vai passar por aqui e vai deixar algo para as pessoas que você encontrou no caminho. Eu quero ser esse cara que vai deixar algo, né, para as pessoas que eu encontrei, sabe? É uma forma até de você poder devolver para a vida as oportunidades que a vida te deu. Quando eu digo vida, alguns entendem universo, alguns entendem Deus, né? Eu acredito que nada na vida é por acaso, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas eu acho que o mais importante não é o que você faz para você. Quando as pessoas entenderem que o mais importante na vida é o que você faz para os outros, a nossa vida ela passa a ter um outro sentido. E eu tive a oportunidade de descobrir isso muito jovem. Então isso é uma das minhas formas de pensar, né, em como a minha vida deve acontecer, que é estar aqui para ajudar as pessoas.
E como que eu sei fazer a música, eu me utilizo da música para transformar as pessoas que estão à minha volta. Principalmente quando a gente leva esse projeto de educação musical para crianças, para jovens assim como vocês, sabe? Eu tenho certeza que isso causa sim um impacto e transforma a vida das pessoas. Arlen, a gente acabou de ouvir um pouco você falando que o que você sabe fazer é música. Então conta um pouco pra gente como foi sair do menino que tocava flauta até chegar no maestro que é hoje. Fala um pouco da trajetória, como foi percorrer tudo isso, foi fácil, difícil? Olha, foi muito desafiador, porque, como eu mencionei, né, anteriormente, o estado do Ceará ainda precisa avançar muito na formação musical de músicos e orquestras e músicos também que pretendem ser maestros. Então, assim como o maestro Alberto Nepomuceno, né, assim como o maestro Eleazar de Carvalho, eu também precisei sair do Ceará. Eu precisei buscar essa informação fora. Eu precisei buscar esse conhecimento fora. E isso é desafiador. Desafiador quando você é jovem, quando você não tem referências aqui, quando você vem de uma família simples que o fator financeiro é também um fator impeditivo, né? E você decidiu escolher uma profissão onde você olha em volta e você não conhece muitas pessoas bem-sucedidas naquela profissão. Então você tem todo mundo ali dizendo, ó, cara, isso aí não vai dar certo, né? Mas com muito foco, com muita determinação, eu busquei esse conhecimento fora, tive a oportunidade, né, de viajar para outros lugares fora do Ceará, não apenas como músico, mas também para buscar essa formação de maestro que eu não tinha aqui. Então, eu fiz um curso muito importante de regência, que foi na Inglaterra. Tive a oportunidade de estudar com grandes maestros, com grandes regentes, né? Também tive a oportunidade de sair e voltei à Itália muitos anos depois, não mais como músico, mas como estudante de regência. Então fui estudar regência na Itália, né? E também, mais recentemente, depois da Itália, 1 ou 2 anos depois, isso já faz 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito importante, o maestro Craig Fewkes, dos Estados Unidos. E aí ele me convidou para fazer um intercâmbio, né, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e eu fui lá nessa cidade. Além de ter estudado regência com ele, eu também dei aula na universidade lá como professor convidado, na Pittsburgh State University. Então eu me considero também uma pessoa abençoada por ter encontrado na minha vida, em outros lugares do mundo, pessoas que, como é que eu posso dizer, também tiveram essa vontade, né, de passar o seu conhecimento. São pessoas que contribuíram com a minha formação, né? E isso ajudou a compor um pouco do que eu sou hoje. Então sou muito grato a todos esses professores, esses maestros que me orientaram e que também me deram a oportunidade de estar com eles em outros países, em outras oportunidades de viver culturas diferentes, de ver como é que é o trabalho de uma orquestra, né, profissional, né? Eu queria ser maestro profissional e eu tinha uma pergunta: o que é que um maestro profissional faz? Como é que é o primeiro ensaio de um maestro profissional, né? O que é que ele fala para os músicos? Como é que ele começa a fazer o ensaio? Só tinha uma forma de eu descobrir isso. Era vivendo isso. Sim. Porque isso não está nos livros. Vocês concordam comigo? E aí eu fui lá, sabe? Fui lá, condições para ir a gente não tinha, a gente criou as condições, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Quem não quer, inventa uma desculpa. E o meu primeiro desafio foi aprender inglês. Eu aprendi inglês depois de adulto. Eu fui aprender inglês. Eu já escrevia e já lia, mas eu não falava, né? Na minha época não tínhamos o Google, na minha época não tínhamos o tradutor do Google, não é? Então você lia no livro, mas você não sabia pronunciar. E eu fui estudar inglês, eu lembro, estudei inglês com 22, 23 anos, é que eu fui aprender inglês, né? E isso foi um grande desafio. Você aprender inglês adulto é mais difícil. Mas aí eu tirei de letra, com pouco tempo eu já
estava viajando o mundo aí sozinho e quando eu fui dar aula lá nos Estados Unidos como professor convidado, que eu vi que as pessoas entendiam o que eu estava falando, eu tinha certeza que o esforço estava valendo a pena, né? Então é isso. Eu acho que os desafios eles estão em qualquer carreira, mas não é porque a gente nasceu no Nordeste, no Ceará, não é que a gente não pode fazer coisas importantes e também ajudar outras pessoas a transformarem seus sonhos em realidade. Então isso é isso que eu penso. Acho que voltando. Mas eu só gostaria de fazer uma pergunta agora, já que ele tocou nesse assunto da comunicação. É que você acabou de comentar que aprendeu inglês aos 22 anos, né? E já tinha ido para a Europa aos 16 anos, mas também deu aula depois que aprendeu inglês. É isso, eu quero só que você dê sua opinião, ressalte sobre a importância da comunicação para levar a música não somente para as pessoas aqui, mas para fora, levar conhecimento para fora. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Quando eu viajei para a Europa pela primeira vez e que a gente sabia que ia para a Itália, né? Ia para a Itália e ia para a Alemanha, eu fiquei sabendo com uma certa antecedência, então eu estudei italiano. Foi o meu primeiro contato com a língua estrangeira. Eu estudei italiano ali quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu estudei por mais de um ano, então quando eu cheguei lá na Itália eu conseguia me comunicar tranquilamente. Nessa mesma turnê, isso eu era aluno, né, de uma banda, da banda do Colégio Pia Marta em Fortaleza. Nessa mesma turnê nós passamos uma semana em Munique, na Alemanha. E aí a comunicação ela se tornou um pouco difícil, porque quando não tinha ninguém que falava português, eu também não sabia falar inglês. E eu já senti que eu precisava, não é? Eu já senti que eu precisava estudar uma língua. E um dos grandes objetivos da minha vida, dos meus primeiros trabalhos profissionais, era: eu vou criar uma orquestra infanto-juvenil e vou rodar o mundo com a minha orquestra, que era a Orquestra de Sopro de Pindoretama. E assim eu fiz. Cheguei lá na cidade de Pindoretama, montei uma orquestra com a ajuda de algumas pessoas, crianças que nunca tocaram um instrumento. Isso em 1999. Em 2 anos e meio, em 2002, a Orquestra de Pindoretama fez a sua primeira turnê para a Europa, para a Alemanha. Olha só a coincidência, né? Não para a mesma cidade que eu tinha ido, mas para outra região da Alemanha, Hamburgo. E lá a gente tinha um intérprete, que é uma grande amiga minha, a Rosina, alemã, que mora aqui. Ela foi a nossa intérprete. Mas eu sentia a necessidade de eu conseguir falar, né, sem precisar de um intérprete. Eu queria falar eu mesmo, né? Como eu estou conversando aqui com vocês. Então essa viagem ela foi maravilhosa para mim, porque eu estava lá como maestro agora, levando crianças, a mesma coisa que tinha acontecido comigo. Exato. Mas essa viagem, ela me ensinou uma coisa, que eu precisava estudar inglês. Porque se eu tivesse falando inglês lá na Alemanha em 2002, não que a intérprete não fosse importante, era importante sim, mas eu teria mais liberdade, né, para conversar com as pessoas. E aí quando eu cheguei nessa viagem, né, eu estava com 22, 23 anos, eu decidi que eu ia aprender inglês, e aprender a me comunicar. E aí eu fui estudar inglês, entrei num curso mesmo, fui estudar. E em 2006, a Orquestra de Pindoretama voltou para a Alemanha, na Copa do Mundo de Futebol. A intérprete me acompanhou de novo, não é? Porque ela é também nossa produtora. Mas eu já tinha a autonomia, eu conseguia fazer tudo e falar e me comunicar. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Em 2008, eu fui estudar regência na Inglaterra. E aí também o inglês ele foi importante. Se eu não soubesse falar inglês, eu não teria nem sido aceito no curso, não é? E depois, em 2008 ainda, eu dei consultoria para a Embaixada do Brasil em Oslo, na Noruega, para um projeto, o Projeto Vila Lobos, um projeto de difusão da música brasileira. Lá eu fui convidado para ajudar a embaixada nesse projeto. Então eu saí daqui, né, de Fortaleza, Ceará, e fui por várias vezes para Oslo, na Noruega. Tinha reunião lá com o pessoal, tinha os brasileiros, mas tinha também os noruegueses, e o inglês ele foi útil. Então a importância, né, de você conhecer um outro idioma, e aí a gente tem o inglês como um idioma mais
fácil de aprender e que mais gente no mundo, mais pessoas no mundo, né, falam, né? E isso vai te ajudar, como me ajudou, a me comunicar e construir mais pontes. Uhum. Né? E trazendo um pouco esse lance da orquestra de Pindoretama, a gente viu aí tudo acontecendo muito rápido, mas já em 2002 já teve uma viagem para, enfim, a Alemanha também. Já se passaram 20 anos. Conta um pouco pra gente como é que tá sendo ver pessoas que podem ter a mesma trajetória que a sua, que passaram pelo mesmo que você passou. Conta um pouco como é que tá sendo ver essas pessoas também no caminho da música, né? Porque certeza já devem ter vários músicos formados aí a partir dos seus ensinamentos. Então conta um pouco da gratificação e como é que tá sendo. É interessante que hoje a Escola de Música de Pindoretama, ela é toda gerida, né? Gerenciada por ex-alunos nossos. Né? O diretor da escola de música lá, o coordenador da escola de música é o maestro Adriano Martins, foi meu aluno da primeira turma da orquestra, participou dessas viagens enquanto aluno e hoje ele é o maestro da Orquestra Pindoretama. Eu continuo no projeto, mas na direção artística e como conselheiro do projeto. E o Adriano, ele hoje é o regente da Orquestra Pindoretama, ex-aluno meu. Lá também na Orquestra de Sopro de Pindoretama, na Escola de Música, a gente tem o Igor Sampaio, que é um ex-aluno, assim como o Adriano também se formou em música e está atuando como professor, né, de metais. Tem o Felipe Almeida, ex-aluno também professor, e muitos outros que estão tocando aí em outros palcos, não só aqui no Ceará, mas em outros estados, no Brasil e no mundo. É gratificante você olhar e ver que uma ação realizada lá atrás, hoje, ela reverbera na vida de outras pessoas, né? São meninos e meninas que, assim como eu, cresceram, se tornaram profissionais e estão aí fazendo uma sociedade melhor através da música. E a gente tem esse mesmo caso aqui na casa de Vovó Dedé. É a hora que eu vou fazer uma pergunta bem pessoal, a gente tá aqui nesse espaço. E fala um pouco pra gente o que é que a casa representa agora pra ti, pra, enfim, todo esse teu legado, o que é que tu acredita, teus ideais. Bom, eu tenho um carinho muito especial pela casa de Vovó Dedé, pelo meu amigo Wagner, que acaba de chegar aqui. Abração, Wagner. Prazer te ver, meu amigo. Tudo bom? Olá. Então a gente tem um carinho muito especial pela casa. Há bastante tempo a gente acompanha as ações. Já participei por diversas vezes de projetos com a casa de Vovó Dedé, o prêmio Jovens Talentos, Mansueto Barbosa, recentemente agora no Festival FIME. Durante a pandemia nós tivemos uma dificuldade muito grande para a Orquestra Contemporânea Brasileira acontecer, porque a gente tinha o palco do Cine de São Luís para tocar, mas a gente não tinha lugar para ensaiar. E aí chegou uma hora que, se a gente não conseguisse um lugar para a orquestra ensaiar, a orquestra ia parar. E num momento de pandemia, onde os músicos precisavam trabalhar, então eu vim aqui conversar com o Wagner na casa de Vovó Dedé, e a casa abriu as portas, acolheu a Orquestra Contemporânea Brasileira. E eu aqui aproveito para fazer esse agradecimento aqui para todos que estão nos ouvindo. Então, assim, é uma instituição que desenvolve um trabalho importantíssimo no Ceará, em diversas áreas, na área da música, na área da comunicação, né, com TV, com rádio, o web design, várias atividades, né, não somente a música. E o mais importante, né, como vocês dizem aqui, né, que o mantra de vocês aqui é a palavra, né, amor, não é isso? E então é isso que a gente sente por vocês, esse carinho. Essa parceria é uma instituição parceira. E cada vez que eu venho aqui, eu fico maravilhado, né? Parabéns aqui pelo programa. É a primeira vez que eu estou participando, até porque é um programa novo, né? A rádio. Então, eu estou muito orgulhoso aqui por vocês. E tenho certeza que, assim como os meus alunos, a gente vai se encontrar. E eu tenho certeza que vocês também, logo, logo, estarão fazendo, né, coisas grandes. Apesar de que isso aqui já é grandioso, né? A gente vê 3 jovens aqui conduzindo um programa, mas tenho certeza que vocês vão muito longe. Valeu. Tá bom? E viva a casa de Vovó Dedé. Trocando um pouco de figurinha, a gente também quer muito parabenizar por todo o trabalho. E uma curiosidade que surgiu agora foi o fato do Cine Teatro ser um local de portas abertas para a orquestra. E, enfim, também é para visitação, porque a gente também fica muito curioso com a vontade de assistir. A gente não tem, às vezes, tanta abertura para ir em tantos espetáculos e shows. Como é que fica, assim, o acesso a esses locais?
Olha, os equipamentos culturais do estado do Ceará, o Cine Teatro São Luís, o Teatro Zé de Alencar e outros equipamentos, eles também têm visitas guiadas, né? Então é possível sim você entrar lá no site e você consegue levar a sua turma da escola ou do trabalho, né, amigos, e consegue participar dessas visitas guiadas e conhecer lá E a orquestra, a gente consegue assistir nesse espaço? os ensaios da orquestra, né, durante essa semana. A gente inclusive tem concerto agora no próximo dia 13. Nós vamos ter um concerto gratuito às 10 horas da manhã, é um domingo, dia 13 de março, no Cine Teatro São Luís. Inclusive, é o primeiro concerto com orquestra completa, com cordas, sopros e percussão, depois que a pandemia começou. Então, os músicos estão muito empolgados, eu também, porque a gente vai conseguir tocar repertório de orquestra sinfônica com orquestra completa. A gente estava tocando só repertório de orquestra de câmara, de orquestra de cordas reduzida, e agora a gente consegue, né, tocar esse repertório mais abrangente. Então, vocês conseguem assistir a orquestra gratuitamente no Cine Teatro São Luís. Os nossos ensaios, por conta da pandemia, no local que a gente está ensaiando, há uma restrição, não é, no limite de pessoas, e a quantidade de músicos da orquestra meio que já chegou a esse limite. Mas a gente acredita que em breve a gente vai estar podendo realizar ensaios abertos para as pessoas irem lá, conhecer, tirar dúvida e bater um papo com a gente, conhecer mais a orquestra contemporânea brasileira. Legal, que bacana. E aqui na casa a gente tem vários jovens instrumentistas. Um deles é o Arthur, que ele é um jovem instrumentista. Inclusive, ele foi chamado para um festival lá em Gramado, que é o Gramado em Concert. Se eu não me engano, a gente entrevistou ele aqui. Eu tô lembrando aqui, o Pedro e o Yamandu me confirmem. Ele quer ser maestro, né, Exato, um dia. sim. Então eu quero que você mande um recado para os jovens que queiram seguir a sua carreira lá na frente, assim como o Arthur, que é aqui da casa de Vovó Dedé. Olha só, então esse recado aí vai pro Arthur. Parabéns, Arthur, pelo festival que você foi selecionado. Eu acompanhei aqui pela internet. Parabéns, você merece. E para outros jovens, né, meninos e meninas, rapazes e moças que queiram se tornarem regentes, né? Maestros, maestrinas, maestras. Primeiro, o maestro, ele precisa ser um músico exemplar. Quando eu digo um músico exemplar, o maestro, ele é um líder. E um líder, ele lidera pelo exemplo. Então, o primeiro passo é você ser um músico que estude o seu instrumento, que procure tocar bem aquela partitura, procure representar da melhor forma as ideias que o compositor colocou ali na partitura, né? Que participe de festivais, que busque estudar com professores, que busque boas e importantes referências. Busque tocar em grupos bons. Isso chama-se musicalidade. Depois que você constrói a musicalidade, que é a sua personalidade musical, quando você decide se tornar maestro, você vai estudar outras coisas. Você vai estudar a arte da regência. Muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, acham que regência é apenas o gestual, né? Só aqueles gestos que o maestro faz com a mão. O gestual, ele faz parte da regência. Mas a arte da regência, ela é muito mais do que gestos. Os gestos, eles existem e são importantes. Mas o maestro, o regente, ele precisa, além do gestual, ele precisa ter um conhecimento profundo de história da música, de teoria musical, de harmonia, de contraponto, né? Ele tem que ter um conhecimento cultural abrangente, né? Tem que ter conhecimento geral. De repente você está tocando uma música, uma obra musical de um determinado compositor que ela foi escrita em 1800 ou em 1600 e ali existiam características da época que elas influenciam na sonoridade. E você tem que trazer essas informações e essa atmosfera para a orquestra que você está liderando. E se você não tem esse conhecimento amplo, você vai ser um maestro que vai apenas tocar notas musicais. Mas a regência é muito mais do que isso. E o mais importante, né, o maestro também, ele é um líder. Liderança, a gente nasce com ela, mas liderança também se aprende e se desenvolve. Então, esse é o recado que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo, os rapazes, os meninos e as meninas que querem se tornar regentes.
Bom, a gente ouviu ao longo de toda a conversa várias viagens, vários países, Noruega, Alemanha, Itália. E eu quero saber um pouco como foi. A gente também acabou de entender um pouco da construção de um maestro, a gente viu um pouco da harmonia, de todo esse aperfeiçoamento realmente como pessoa e como, enfim, profissional. Mas um dos pontos, assim, pra mim, pilares da música e uma das melhores partes é a história da música. E nessas viagens, me conta um pouco como foi tá no mesmo local que tais compositores pisaram, que o berço da música surgiu. Fala um pouco pra gente. Olha, a Itália, ele é um país que ela tem uma grande importância, né, para a cultura mundial. Né? Lá na Itália eu tive a oportunidade de tocar em Florença, que é considerada a capital mundial da cultura. Também conheci Veneza, que é um grande berço, né, das primeiras orquestras de cordas, né, da sonoridade das cordas. Né. Mas o que me chamou a atenção nessas viagens que eu fiz foi que quando eu fui para Oslo, na Noruega, eu já sabia que o maestro cearense Alberto Nepomuceno havia estudado na Noruega. O Alberto Nepomuceno, ele foi estudar com um dos maiores compositores noruegueses, que era o Edvard Grieg, e o Alberto Nepomuceno ficou hospedado na casa do Grieg. Assim como eu fui estudar a regência lá nos Estados Unidos, fiquei hospedado na casa do meu professor, do maestro Grieg Filks. Então, imagino que para o Nepomuceno teria sido uma experiência magnífica também, né? Porque você está vivendo ali a cultura, né, do outro. E uma curiosidade que eu queria trazer dessa minha experiência na Noruega é que nós reverenciamos muito aqui o maestro Alberto Nepomuceno, lógico, somos cearenses. O Brasil reverencia muito o Edvard Grieg, compositor que foi professor de composição do Alberto Nepomuceno lá na Noruega, em Oslo. Mas o que eu fiquei sabendo lá é que existe em Oslo, na Noruega, a Sociedade Musical Alberto Nepomuceno. Ou seja, de lá para cá também os noruegueses reverenciam o nosso maestro cearense, Alberto Nepomuceno. E eu tive a oportunidade na época de ter uma reunião com o presidente, né, dessa associação cultural, Alberto Nepomuceno, em Oslo. E eu fiquei assim muito feliz de saber que se de um lado, né, cearenses saem daqui para ganhar o mundo, para estudar, eles também deixam a sua marca lá. E eu vi isso do nosso maestro Alberto Nepomuceno aqui do Ceará. E um pouco da trajetória, a gente está falando de história da música, a gente está falando de artistas cearenses, músicos cearenses. Conta um pouco da história também desses dois, eu acho que Elisá de Carvalho e o Alberto Nepomuceno falam por a gente. A gente quer muito exaltar a nossa cultura, eu acho que a rádio, a casa de vovó dela traz um pouco desse espírito cearense, a gente vê um pouco nos shows, os Sons do Nordeste, tudo isso. Então conta um pouco da história desses dois artistas profissionais incríveis que saíram aqui do Ceará e foram pro mundo. O Alberto Nepomuceno, né, compositor, maestro, mas também compositor, e ele sabia que precisava estudar música fora. E o que é que ele fez? Ele pediu à Assembleia, né, aqui do estado do Ceará, ajuda financeira para poder estudar fora. Contudo, ele era abolicionista. Ele era, né? Ele queria a abolição dos escravos. O Brasil ainda vivia aquele momento ali da escravidão. E ele, por ser abolicionista, ele era muito visado. E como a maioria das pessoas que detinham o poder não eram abolicionistas, elas eram a favor, sim, da escravidão, o maestro Alberto Nepomuceno não conseguia ajuda financeira do governo brasileiro para poder estudar fora. Se não fosse dessa forma, ele não conseguiria ir. E aí ele saiu do Ceará, ele foi morar no Rio de Janeiro, foi estudar lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele conheceu nada mais, nada menos do que a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, né, de quem tinha a chave do cofre. Ficou amigo da princesa Isabel e entre uma festa e outra no saraus que tinham, né, que aconteciam lá no castelo, o que aconteceu? A princesa Isabel apresentou o Alberto Nepomuceno para o seu pai e conseguiu
conseguiu convencê-lo de liberar o recurso financeiro para que ele pudesse estudar na Europa. E aí o Alberto Nepomuceno foi para a Europa, né? Foi para a Itália, depois foi para a Noruega, enfim. Então tem essa curiosidade desse cearense desbravador. E mais recentemente a gente teve, né, o maestro também cearense Eleazar de Carvalho, natural de Iguatu, cidade do interior do estado do Ceará. Sim. Lá ele aprendeu a tocar tuba, instrumento de sopro, né, o baixo dos sopros, a tuba. E ele foi servir na Marinha. E como o próprio Eleazar de Carvalho contou, quando ele estava lá no quartel da Marinha, ele viu que tinha uma fila de soldados que iam se alimentar e a comida era melhor. E ele perguntou por que a comida daquele pessoal ali é melhor do que a nossa. Aí o pessoal, porque eles são músicos, eles são da banda. Né? E aí ele, então eu vou tocar na banda. Ele chegou lá na banda, falou pro maestro que queria tocar, né? E aí, rapaz, só tem tuba. E aí jogaram uma tuba pra ele, e aí ele aprendeu a tocar tuba, se desenvolveu na tuba, entrou na banda, né? Como ele próprio disse, pra ter acesso a uma comida melhor. Aí a gente não sabe se isso é verdade, se é brincadeira, mas o maestro deixou isso escrito, deixou isso em depoimento. Acredito que seja verdade, sim. E ele participou da banda, né, de música da Marinha, e a partir dali o acesso que ele teve com maestros, com a música, fez com que ele desenvolvesse essa trajetória como regente, até que ele foi estudar lá nos Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, ele também não teve muito apoio, né? Houve uma discriminação por ele ser brasileiro, e com todas as dificuldades ele seguiu no seu objetivo, e em pouco tempo ele se tornou o assistente do seu professor, que era um maestro russo muito, muito conhecido. E ele se tornou depois professor, né, da universidade. E hoje grandes maestros, né, da atualidade foram alunos do maestro Eleazar de Carvalho. O maestro Cláudio Abbado, já falecido, um maestro italiano muito conhecido, muito importante, foi maestro da Filarmônica de Berlim, estudou com o maestro cearense Eleazar de Carvalho. Um outro maestro japonês, Seiji Ozawa, estudou com o maestro Eleazar de Carvalho. Um maestro indiano, também muito conhecido, Zubin Mehta, foi aluno do maestro Eleazar de Carvalho. Então, são essas histórias, são essas experiências desses cearenses que nos servem, né, de motivação para a gente continuar seguindo. E fala um pouco pra gente, eu fiquei muito curioso porque eu conheço os instrumentos de sopro, acabei de ouvir um pouco sobre a tuba, enfim, mas gera muitas vezes confusão, né? Conta um pouco pra gente, como maestro mesmo, qual a diferença aí da tuba, saxofone, trombone, fala um pouco pra gente. Bom, vou falar um pouco aqui de como a gente tem hoje a Orquestra Contemporânea Brasileira. A Orquestra Contemporânea Brasileira ela vai se apresentar agora no dia 13, no Cine Teatro São Luís. É um domingo, às 10 da manhã. E nós vamos estar com a orquestra com 3 sessões de instrumentos. A sessão das cordas, onde nós temos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Vamos estar também com a sessão dos instrumentos de sopros, que eles se dividem aí em madeiras e metais. Quais são as madeiras da nossa Orquestra Contemporânea Brasileira? Flauta, clarinetas, oboés e fagote. E vamos ter nos metais trompetes e trompas. Existem outros instrumentos de metais, mas especificamente nesse concerto a gente não utiliza. Porque nós vamos tocar músicas do período barroco, que tem só instrumento de corda, e vamos tocar músicas do período clássico, onde não tinha, por exemplo, trombone. Então a gente não vai tocar, não vai ter trombone nesse concerto, nem a tuba, né? Nessa época eles não tinham sido inventados ainda. E na percussão nós vamos ter tímpanos, que são tambores, né? Grandes tambores, que eles têm uma afinação definida. Então essa formação instrumental é a formação que as pessoas vão poder ver e ouvir com a nossa Orquestra Contemporânea Brasileira. Eu acho que traz um pouco aí,
né, para poder ilustrar o que você me perguntou sobre a diferença aí dos instrumentos. Aí eu acabei trazendo aqui essas diferenças de seções: cordas, sopros e percussão. Quando a gente tem instrumentos como piano, ainda são concertos, como é que denomina essas peças? Bom, existem obras musicais, né, que foram compostas só para piano. Então o piano ele é um instrumento que o pianista ele consegue se auto-acompanhar, ele consegue fazer Sim, solo sim. e acompanhamento. Mas também existem obras para piano e orquestra, né? Então tem essa possibilidade. O piano ele é um instrumento maravilhoso e pode ser combinado não só com orquestra, mas também com vários outros instrumentos. Sim, que legal. E agora fala um pouco pra gente mesmo de como é essa administração de maestro com orquestra. E sei lá, quando eu vejo assim, eu tô aqui na casa de Roredé, o Celeste tá vendo ali um concerto da Martha Rich, tem piano, daí tem aqui não sei quantos violinos. Fala um pouco pra gente como é administrar isso. Bom, o trabalho do maestro ele começa antes do concerto, né? E o dos músicos também. Nós estamos aí há 11 dias do concerto, 10 dias do concerto. Então, nesse momento agora, a gente tá todo mundo estudando. O maestro e os músicos, nós estamos estudando as nossas partituras, né? É nesse momento aqui que o maestro ele está criando a sua concepção sonora sobre as obras de arte musicais, né? Então eu estou preparando aqui o que vai acontecer nos ensaios. Estou me preparando para os ensaios. E aí eu crio na minha mente uma imagem sonora de como que vai ser o concerto. Para isso eu estudo a partitura, que é o material escrito que o compositor deixou. Nós vamos tocar nesse concerto do dia 13, vamos tocar obras de compositores como Haydn, como Mozart, como Vivaldi e Corelli. Então eu pego essas músicas, o maestro, eu vou estudar essas músicas, decifrar o que esses caras queriam dizer lá atrás, né? E construir uma imagem sonora na minha cabeça. E aí, na semana que vem, nós temos ensaio, eu já tenho que estar com isso pronto. Da mesma forma, os músicos também, eles estudaram as suas partituras. E para que serve o ensaio? É no ensaio onde nós vamos juntar as ideias. É onde o maestro e os músicos vão fazer a junção dos seus trabalhos, né? É onde o maestro vai ouvir a orquestra tocando e ele vai orientar. Olha, não é essa a sonoridade, porque lembra que eu falei que eu chego lá com a ideia sonora na minha cabeça? Olha, isso aí, vou dar um exemplo. Isso aí eu posso falar para os músicos, né? Tá muito forte, não era isso que o compositor queria, ele queria mais suave. Então são coisas que elas não estão escritas e que o maestro ele tem que estudar para descobrir, né? E aí você vai preparando junto com os músicos ao longo da semana, vai construindo o que vai acontecer no concerto. E o concerto é uma grande celebração, né? É uma celebração de horas e horas de estudo do maestro, dos músicos, é uma celebração de horas e horas de ensaios, né? Para se chegar a aquele resultado final, né? Que é a música. Uma música que vocês escutam aí, que ela tem 3, 4, 5 minutos, nós passamos horas, né? Para prepará-la. Sim. A gente tá ouvindo falar sobre uma orquestra contemporânea, isso. Contemporânea brasileira. Isso, que legal. E falando um pouco sobre esse contexto, a gente tá vendo compositores como Vivaldi, Bach, Haydn, mas trazendo um pouco pra coisas mais vanguardistas, a gente vai pegar, sei lá, Debussy, a gente pega umas coisas mais atuais, assim, entre muitas aspas. Como que fica essa preparação pra dentro da orquestra, que às vezes não tem a partitura já prescrita, a gente tem que fazer uma divisão para violino, enfim, como é que fica pro maestro? Como eu havia falado, né, sobre a formação do maestro, o maestro ele tem que ter esse conhecimento geral, não é? Então, o trabalho do maestro, ele também é um trabalho de pesquisa, né? Quando você decide o repertório, né, você decidiu o repertório, vamos tocar essa música aqui. E aí o maestro ele vai lá estudar a partitura dele, vai estudar as partes dos músicos, verificar se está ok, não é, se falta alguma coisa. Muitas vezes depende da partitura que você tem acesso.
Você vai detectar que às vezes quando a pessoa digitou ali, né? Antigamente essas músicas elas não eram feitas no computador, né? Era uma máquina semelhante à antiga máquina de escrever, então existia erro de digitação, né? Então, às vezes tem um erro de digitação ali e o maestro ele tem que, ao analisar a partitura, que é um trabalho que o maestro faz também de análise, ele vai decidir ali se aquilo é uma nota musical que o editor errou ou se era uma ideia do compositor. E como é que dá para saber isso, Arley? Dá para saber através da análise da harmonia da música. Então, o trabalho do maestro é um trabalho de base muito minucioso, né? Então, se começa a fazer, antes dos ensaios, esse trabalho de pesquisa das partituras, de ver se está tudo ok, para poder levar isso para os músicos da melhor forma possível, respeitando, logicamente, né, a ideia do compositor. Essa análise harmônica ela é muito importante para um maestro, mas também dá uma noção de composição muito grande. Então eu queria saber se, Arley, você compõe, você traz um pouco desse lado também ou fica mais nessa coisa. Bom, do eu maestro? estudei composição, eu tenho alguns trabalhos feitos mais de arranjo, né? O que é arranjo? Arranjo eu tenho uma música, por exemplo, uma música popular, uma música cantada que está fazendo sucesso hoje, eu vou escrever isso para uma orquestra tocar. Né? Vou fazer a orquestração dessa música, vou ouvir, transcrever. Né? Isso é um arranjo. Então, eu tenho mais trabalhos pedagógicos voltados para alunos, né? Para orquestras infantos juvenis. Não temos esse material facilmente, então eu preciso, para os meus alunos, escrever esses arranjos, essas adaptações. Então isso é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E composição, eu optei pelo momento até agora de não... É um projeto futuro, né? Mas eu estou curtindo muito esse lado de estudar os compositores, de fazer arranjo para orquestras infantis juvenis. E não quis me aventurar ainda no mundo das composições. Mas eu tenho um projeto, quem sabe aí, no futuro, a gente consiga compor alguma coisa. Que bacana. No início da conversa, você comentou que é pai. E além de pai e músico, eu quero entender como a música impacta na sua vida familiar. Como é a relação com a música na sua casa, lá na sua família. Curiosamente, a minha filha mais velha, ela não quis seguir na música, ela faz faculdade, ela estuda administração na Universidade Federal do Ceará, Ana Beatriz, ela tem 20 anos, está no 5º semestre. E o Alan, que tem 8 anos, ele está estudando o ukulele, lá na Orquestra de Sopros de Pinoretama, na Escola de Música da Orquestra de Sopros de Pinoretama. Então ele já está mais inclinado aí para música. E a minha esposa, né, é uma grande parceira, ela é que sempre me incentiva, né, nos meus projetos, nos meus sonhos, está sempre comigo. Também é voluntária do projeto lá de Pindoretama comigo. Ela é pedagoga e psicopedagoga, a Cristina. E nesse meu trabalho musical, a minha família é muito importante. É muito importante, né? A minha filha hoje, ela cuida das redes sociais voluntariamente lá do projeto de Pindoretama, da Escola de Música. Também ela cuida das minhas redes sociais, né, para que eu possa ter mais tempo para cuidar das minhas coisas assim. Então, ela me ajuda com isso. Né? E a minha esposa, ela é o meu apoio. Mas sem ela, eu não consigo ir para lugar nenhum. Então, ela está sempre comigo, me ajudando nos meus projetos. Né? E o meu filhinho mais jovem, ele está sendo criado nesse ambiente, né, musical. Mas eu também deixo à vontade, né? Se ele quiser ser músico, terá meu apoio. Se não quiser, também terá apoio para seguir naquilo que ele escolher. Uhum. Mas, assim, é uma família que ela entende, né? Como é que é a minha rotina. Perto dos concertos, eu preciso entrar num nível de concentração muito grande, né? E a minha família, ela sabe disso, então eles me ajudam nesse sentido, eles entendem, né? E são muito pacientes comigo. E pra gente encerrando aqui, já tá dando nosso tempo, deixa só um recado pra todo mundo que tá assistindo a gente, todo mundo que tá fazendo essa trajetória aí.
Então vamos lá. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a vocês por essa tarde maravilhosa, esse papo maravilhoso sobre música, sobre a minha carreira. Aproveito para mais uma vez convidar todos que estão nos ouvindo para assistir, né, presencialmente e gratuitamente o concerto da nossa Orquestra Contemporânea Brasileira no próximo dia 13, às 10 da manhã, no Cine Teatro São Luís. E para todos que estão nos ouvindo, músicos, estudantes de música, e para as pessoas, né, em geral, de todas as áreas, o público que está nos ouvindo, não importa se você é maestro ou músico assim como eu, se você quer ser músico, se você quer ser maestro, não importa se você é professor, se você é motorista, você que está nos ouvindo aí, não importa a sua profissão. O que eu quero dizer para você é que tenha sempre um sonho. Tenha sempre um sonho e trabalhe, se empenhe para transformar esse sonho em realidade. Não deixe que opinião de outras pessoas, não deixe que pessoas negativas impeçam você de realizar aquilo que você deseja e de crescer como pessoa. E o mais importante, olhe à sua volta. Sempre há algo que você pode fazer, que você pode ajudar a transformar as pessoas que estão perto de você. Obrigado a todos vocês. A gente queria agradecer pela presença, pelo papo, a conversa. E é isso, a gente vai encerrando mais um programa aqui nesse dia 3 de março com Arley França. Muito obrigado e até a próxima.